Você sabe o que é deitar com 20 homens em uma noite por uma pedra de crack? Isso é apenas 1% da minha história. Pelo semblante dessa foto, você já percebe que eu era uma criança depressiva. Eu cresci em um lar onde já havia muitas brigas, né, por conta do meu pai, que ele era alcoólatra. Eu lembro que faltava comida dentro de casa, porque ele ia lá, trabalhava, ganhava o dinheiro, e ao invés dele ir lá e comprar comida pra gente, ou um lanche pra me levar pra escola, a gente faltava isso. E aos 15 anos eu cheguei no ensino médio, eu vi uma jovem onde ela era bem, assim, extrovertida, ela conversava com os amigos, ela tinha aquilo tudo, ela era cheia de tatuagem, ela conseguia. Eu percebi que ela namorava, tudo aquilo, e aquilo chamou minha atenção. E eu comecei a querer me aproximar dela. Ela fumava maconha, ela bebia. Foi ali que ela começou a me apresentar. Ela me apresentou a maconha. Só que eu comecei a usar a maconha porque eu queria fugir da minha realidade. Mas sempre que passava o efeito da maconha, a minha realidade voltava, que era eu depressiva, desejo de suicídio. Só que a maconha começou a não fazer mais efeito. E aí ela me ofereceu também a cocaína. A cocaína eu comecei a viciar. Eu lembro que eu vendia as coisas para querer usar, comecei a vender o meu próprio corpo. Eu saía numa noite, se tivesse um rapaz lá e ele tivesse droga, ele tem cocaína, ele tem isso, ele tem aquilo. E eu ia lá e eu me humilhava ao ponto de vender o meu próprio corpo. Eu me lembro que uma vez eu me deitei com mais de 20 homens numa noite, por conta do vício que eu tinha. E ali a noite inteira usando e cheirando muito pó. E eu me lembro que eu comecei a ficar com uma falta de ar muito grande. Eu lembro que o efeito da cocaína foi tão forte que eu vi assim a parede derreter. Quando eu acordei, que eu vim dar por mim, eu tava num hospital de Samambaia. E ali a enfermeira falou pra mim que eu tinha tido uma overdose. Eu cheguei a falar pra uma entidade, né, feminina, me usa, que essa noite eu venha realmente fazer o que eu puder, que eu venha me entregar, se tiver algum homem que ele tiver droga, o que ele tiver, eu quero usar. E aí eu comecei a usar o crack. Foi quando foi realmente o meu fundo de poço. Eu entrei no crack e para manter o vício, às vezes eu pegava alguns papelotes de cocaína para ir vender, só que também usar. Eu sei que em 3 noites eu usei a cocaína todinha. Já tinha passado o efeito, eu cheguei em casa, que eu vim dar por mim, eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer agora para pagar o traficante? E aí ele foi na porta da minha casa e falou para mim, né? Luana, eu te dou até meia-noite. Se você não me der esse dinheiro, eu vou cortar suas pernas. Aí no momento que ele falou aquilo, eu me desesperei. Eu lembro que eu saí de casa, fui direto na casa de uma amiga, pedi para ela ajuda. Me ajuda, por favor, tal. Ela falou pra mim, Luana, vamos atrás do fulano. Que era um rapaz que ele se interessava, gostava de mim. Aí, vamos. Cheguei lá e ele falou, Luana, você pode ficar aqui nessa casa. Eu vou deixar você nessa casa aqui. Você fica aqui escondida, por enquanto. Até você conseguir se acertar com esse rapaz. Só que pra isso, você vai ter que vender, você vai ter que ter relação comigo pra que você fique aí. Então, eu tive que me submeter. Eu não gostava do rapaz, eu tinha nojo de mim, porque eu me sentia um lixo, porque eu tinha que ter essa relação com ele para me ficar escondida dentro dessa casa. Eu falava assim, por que que eu vim pro mundo? Por que que eu tô hoje aqui? Por que que eu tô dessa forma? Olha onde é que eu cheguei. E aquele meu pai que tanto me fez sofrer, né? Eu comecei a ver a mudança dele. Ele começou a mudar, ficar diferente, começou a parar de beber. E aí eu descobri que ele começou a ir na Igreja Universal, né? E aí ele começou a fazer os convites para mim, me chamava para mim para a igreja. Vamos para a igreja, vamos para a Universal. E eu vou nada para essa igreja de ladrão. Eu vou fazer o quê lá naquela igreja? Vou nada. Eu sempre escutava a oração dele. Ele falava que sempre orava por mim de joelho. Pois pode orar.
ore mais, ora mais, tua oração tá fraca. O senhor pode orar mais, porque quanto mais o senhor orar, mais eu vou piorar. Eu fazia o que eu podia para mostrar para ele que eu tava piorando. Então, ali, quando foi o tempo que eu fiquei, né, nessa casa escondido, eu fiquei uns 2 meses escondida nessa casa, por conta, né, dessa dívida. Aí eu falei assim, eu vou lá nessa igreja só para ver o meu pai. Eu lembro que nesse dia eu tinha usado muita cocaína, eu tinha bebido, eu tava com vestido curto. Eu sei que eu botei droga dentro do bolso. Eu fui tudo pra chamar atenção mesmo, pra entrar dentro da igreja e ver o que eles iriam fazer comigo. Na minha mente, eu achei que eu chegaria na igreja e quando eu chegasse na porta, eles iriam me expulsar por conta da roupa que eu tava. Só que aí foi diferente. Eu fui, quando eu cheguei na porta da igreja, tinha uma obreira e a obreira abriu um sorriso enorme pra mim. Boa noite, seja bem-vindo. Eu olhei pra cara dela, olhei pra mim e falei, ela não tá vendo a roupa que eu tô? Sentei, assisti. E o que o pastor falou era a minha vida todinha. Às vezes você tá aqui e é a sua última oportunidade. Eu sei que eu lembro que eu orei, eu falei com Deus bem assim, eu lembro a palavra que eu falei, porque eu tava com aquele vestido, eu ainda tava sob o efeito de droga, e aí eu falei assim, eu levantei as mãos e falei assim, meu Deus, essa mesma mão que tá levantando aqui é a mesma mão que eu pego cocaína, é a mesma mão que eu uso droga, eu uso crack. Essa boca aqui que eu tô falando é a mesma que eu vou lá e faço as coisas erradas. Esse corpo que eu tô aqui, olha a roupa, o jeito que eu tô. Por que que o Senhor me quer? Eu falei desse jeito com Deus. E naquele momento ele confirmou dentro de mim, é você que eu quero. Dali eu saí, meu pai me levou ainda na casa, escondidinha dentro do carro. Eu entrei lá pra dentro e falei, pai, me busca. Todo dia que o senhor me buscar, eu vou com o senhor pra igreja. E aí o meu pai foi, orando, falou com o traficante. Aí ele, ó, seu Carlos, por conta do senhor, eu vou liberar. O senhor pode deixar a Luana voltar pra casa, não vou fazer nada com ela não, dou minha palavra. E ele aceitou, eu voltei pra casa. Eu lembro que eu tive abstinência, eu tive desejo de usar, eu tinha o desejo de sair, eu entrava em crises. Eu lembro que o tempo da minha libertação foi bem difícil. Eu comecei a ir pra igreja, comecei a querer fazer, comecei a me esforçar. E eu sei que com o tempo Deus foi me libertando, né? Foi mudando isso dentro de mim. Ali eu tomei a minha decisão. E foi quando veio a fogueira santa e eu fui pro tudo ou nada. Mas eu não sacrifiquei somente valores. Eu sacrifiquei a minha vida. Eu coloquei toda a minha força. Assim como no mundo eu tinha colocado, só que eu coloquei muito mais. Porque eu abri mão da vontade da minha carne. Quando eu subi em cima desse altar, não vai ser só eu subindo ali. Não, vai ser realmente porque eu quero o teu espírito dentro de mim. Eu preciso. Se o Senhor não me der o teu espírito, como que eu vou conseguir vencer? A sede, o desejo de eu receber o Espírito Santo era muito grande. Eu já desci do altar já almejando isso. Eu quero o Espírito Santo, eu quero. E eu comecei a fazer o que eu podia e o que eu não podia. Eu lembro que eu orava de madrugada, eu lembro que eu fazia jejuns intensos. E aí eu me lembro que numa quarta-feira, eu fui, dentro de mim já tinha certeza que eu ia receber o Espírito Santo, eu sabia que eu ia receber. Eu fui preparada, cheguei, busquei, mas parece que o Espírito Santo tinha parado aqui. Meu Deus, o que está acontecendo? Amém, Senhor, não vou reclamar. Obrigada, Espírito Santo, obrigada por isso. Fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu peguei um radinho, um toca-fita bem simplesinho ali do meu pai, botei dentro do quarto e fui escutar o santo culto do bispo. O bispo Macedo entrou ali falando e eu falei, eu vou buscar. E ali o bispo falou bem assim, eu lembro da frase que ele falou. Se você crê, você recebe. Se você não crê, você não recebe. Eu falei, eu creio. Eu só falei isso. O Espírito Santo entrou dentro de mim. Ali foi a certeza, foi um gozo tão grande. Foi uma alegria, uma certeza que o Espírito Santo estava ali dentro de mim. Sabe que Deus está dentro de você? Nem eu pensei, meu Deus, como assim? Mas ali eu comecei, foi uma novidade, foi diferente. Eu achava na minha mente que eu nunca ia me casar, por ter tido a vida que eu tive. E foi quando eu conheci o meu esposo, né? Que um homem de Deus, hoje a gente está casado há 7 anos, né? E parece assim que a gente ainda está em lua de mel, porque para mim, Deus ele me deu
o melhor. Ele me proporcionou o melhor. A gente tá com um negócio também próprio, né, na área da beleza. E hoje, né, a gente faz parte, eu e meu esposo, do sócio educativo. A gente tá à frente hoje de um trabalho que é nos abrigos, dentro dos abrigos, né? Hoje, eu e meu pai, a gente é muito unido. Se não fosse ele hoje eu não estaria aqui, né? Graças a Deus, hoje é uma mulher de Deus. Uma mulher que vendia o corpo dela para fumar crack. Hoje, uma mulher casada, uma obreira, uma mulher de Deus. E eu me orgulho muito, graças a Deus. E olha onde é que eu tô. Isso é porque para a glória de Deus. Mas foi no altar que eu encontrei. O altar mudou e muda. Ele não só mudou o dela, como muda todos aqueles que buscarem. Buscar-me-ei e achar-me-ei. Para me buscar de todo o vosso coração. Foi o que aconteceu comigo e acontece com quem buscar.